Bom dia, boa tarde, boa noite. Tentando voltar aqui na live que a gente combinou de fazer hoje, a segunda live do Festival da Primavera do Horto. Voltem, pessoal, porque a primeira tentativa não estava dando certo. Vamos ver agora como é que funciona, como é que a gente vai fazer para funcionar. Bem-vindos de volta, obrigado por terem voltado. Ei, galera entrando. Vou dar esse tempinho aí para a galera entrar. Não estavam funcionando, vamos ver. Agora vai, gente. Segunda live do Festival da Primavera do Horto, de 3 a 8 de outubro. Bem-vindos, bem-vindas, Aline, bem-vinda, Luana, bem-vindas. Bem-vinda, Eva Potiguara. Ai, que legal! Poetisa linda, maravilhosa. Estúdio Glamurosas. Opa, reconectando. Será que dessa vez a gente consegue entrar? Luísa, RN Lixo Zero, nosso grande parceiro aí, participando das lives da primavera. E hoje os deuses da tecnologia estão tentando ajudar. Tá travando muito, né? Eu tô achando estranho que eu tô fazendo convite para o RN Lixo Zero e para Luísa e não tá funcionando. Vamos continuar tentando aqui, gente. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Não sei se vocês vão assistir de manhã, à tarde ou à noite. Bem-vindo, Ari. Eu estou aqui convidando a Luísa para participar da live com o RN Lixo Zero, que é um grande parceiro do Horto Florestal Parque das Serras. Vocês estão me ouvindo bem? Continua travando? Boa noite, Kleber. Boa noite, Ari. Eu tô achando tão interessante que não tá funcionando e não sei dizer por quê. Alô, deuses das tecnologias, me ajudem. Não tá indo mesmo. Muito estranho. Vamos ver se você consegue entrar de novo com RNX0. Vou cancelar aqui o convite. Pessoal, o Festival da Primavera, vocês estão acompanhando? A gente está fazendo lives até sexta-feira, dia 6. E vamos fazer também agora a live, o festival presencialmente. Eu quero saber quem já foi. Obrigada, Aline. Que bom que o áudio está bom. Bem-vinda, parceiraça do RNX0. Opa, vamos ver aqui se agora vai. RNX0. Vem, vem, Lu. Ai, gente, tá muito bom. Não estamos entendendo porque... Salve, pessoal do Lixo Zero Mossoró. Bem-vindos. Coisa boa. Gente, quem aí não está sabendo do festival, não está conseguindo acompanhar, não, ou já está na agenda participar presencialmente, acho que agora vai, hein? Será? Meu Deus! Mas agora eu não tô vendo você. Eu te ouço e não te vejo. O que será isso? E aí, como é que será que tá aparecendo? Quem tá vendo a Luísa? Vamos ver. A Aline disse que tá ouvindo. Ai, tá massa, gente. Adoro. Tecnologia bombástica. Boa noite, galera. Boa noite. Enzo, olha que massa. Eu tô escutando a Luísa e não vejo Luísa. Eu tô lhe escutando, mas também não vejo. Gente, está vendo de boa? Não, vocês estão me vendo, Agnes, mas e Luísa? Aparecem as duas. Lu, não tô entendendo. Que massa. Vamos conversar aqui com a tela. Vamos conversar pelo celular. Eu tô vendo. Estão dizendo que estão vendo a gente, gente. Então a gente tem que acreditar. Obrigada.
Vamos que Luísa, vamos, como é? então. Meu Deus, 15 minutos. Ah, mas porque essa tentativa está indo e voltando, indo e voltando. Bom, para quem não conhece, Luísa, vou fazer uma apresentação bem brevíssima, porque o currículo dela é gigantesco. Luísa é uma parceiraça do Horto Pitbull, pessoal, e também voluntariamente. É coordenadora de projeto, produtora, jornalista, tem atuado em várias atividades envolvendo, criando e colaborando com atividades temáticas socioambientais, sustentabilidade, socioculturais, culturais. Coordena atualmente, é coordenadora voluntária do coletivo RN Lixo Zero, que é de sensibilização para o conceito lixo zero, e já realizou várias oficinas de mobilização, participação social em mais de 20 cidades. Então, a gente está falando com uma pessoa que fala de sustentabilidade para pessoas e para cidades de uma forma muito clara, muito objetiva, e é um prazer enorme ter a Luísa como parceira e o RN Lixo Zero como parceiros do Horto Florestal. Para quem não está sabendo, está chegando agora, essa live é a segunda da semana do Festival Primavera que o Horto está promovendo entre os dias 6 e 8 de outubro. Eu sou Agnes Dantas, jornalista e colaboradora voluntária do Horto. Também sou voluntária do RN Lixo Zero, mas hoje eu sou Horto Florestal Parque das Serras. Quem aí já colocou na agenda, a gente vai ter lives até o dia 6, sempre às 9 da manhã e às 19 horas. E também vamos ter presencialmente um evento no Horto no sábado, dia 7, das 9 da manhã às 20 horas. Então vai ter uma super agenda. E no domingo, no dia 8, a gente vai ter um mutirão lá na agrofloresta do Pitimbu, que é uma extensão, um braço de extensão externa do Horto. Luísa, maravilhosa, minha deusa, boa noite, gratidão. Desculpa aí todos esses atropelos tecnológicos, mas já deu certo. Se apresenta aqui para quem não te conhece, além disso tudo que eu já falei. Ah, pessoal, boa noite. É isso, né? Tecnologia dando suas rasteiras aí. E a gente também destreinada, né? Faz tempo que não andamos por aqui. Mas muito feliz de estar aqui, trocando essa ideia, falando sobre essa temática, né, de espaços públicos. Tenho muito a acrescentar, só que estou um pouquinho dodói. Estou com uma sinusite bem braba, então talvez role umas tosses aí. Acho que tá meio todo mundo aí, né, com essa virose. Mas muito feliz de estar aqui. Eu acho assim, eu sou muito uma pessoa do presencial, de estar nos lugares, principalmente nos espaços públicos. Gosto assim, essa questão da hospitalidade, de receber, de interagir, de trocar, é uma característica minha também, e também da minha família, né? A gente gosta muito da minha família, meus avós, minha mãe, minha família. Então vai ser muito legal para falar. Estou coordenadora do coletivo RN0. Tem sido uma experiência muito legal. Aí ao lado de Agnes e vários outros que eu já vi dando alô por aí também. E é isso, né? Espaços públicos, fazer coletivo. Tem muita história para contar hoje. Massa. E aí o nome da live, ela é bem curiosa explicar um pouquinho para o pessoal, que a gente escolheu um tema, espaços públicos, a potência da transformação. Faltou uma palavrinha, coletiva e individual. E aí a Luísa é uma dessas, assim, que abraça as causas em espaços públicos, e especialmente o carinho e o zelo que as pessoas têm pelos seus espaços, e sabendo que eles são tanto públicos quanto pessoais e que está tudo meio que junto e misturado. E aí o Horto, para quem não sabe, ele foi fundado em 1991 e ele foi justamente abraçado por moradores do entorno de um terreno baldio que era usado como lixão e que foi cuidado por esse grupo que depois se transformou nos fundadores da associação e atualmente ainda, né, colaboradores do Horto, como elementos de honra, né? Porque para mim são guerreiros e até hoje eles estão batalhando lá. E aí eu trouxe a Luísa aqui também para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? A importância dos espaços públicos. O que são espaços públicos, né, Luísa? Porque eu já faço essa pergunta com a provocação. A gente foi criado para acreditar que o público é de alguém que não nosso. É de alguém, é da prefeitura, é de alguém, né? Mas a gente não tem essa relação. Então, explica um pouquinho como é qual é a importância, né? O que são os espaços públicos, né? Exemplos de espaços e tal. Muito bom falar sobre
isso. Inclusive, eu não vou trazer conceitos teóricos, eu vou muito para o lado afetivo. Eu quero trazer muito essa memória desse espaço público como esse lugar que estamos, né? E aí eu vou falar de algo que, infelizmente, hoje não faz parte da realidade de muitos, muito pela questão da violência, né? Que a gente vive nas cidades, em todas elas, de todos os tamanhos. E eu vou falar de um espaço público que é a calçada. Eu vou começar pela calçada, né? E a nossa rua, essa calçada que tem essa rua, e que nos traz, para mim, muita memória, né? De essa primeira convivência. Eu fui essa criança, até digo hoje, privilegiada, né? De ter brincado na rua, a gente falava assim. Mas na rua não só se brincava, na calçada não só se brincava. Os adultos também ficavam ali sentados, balançando a sua cadeira de balanço e contando histórias e falando da vida, do dia e de histórias também, das histórias antigas, né? E hoje isso é um privilégio. E é isso, esse espaço público que a gente vai trazer um pouquinho aqui hoje, né? Realmente, inclusive isso faz parte da cultura, da nossa cultura. Isso é cultura, né? Muitas vezes as pessoas questionam, né, que está se perdendo isso. Sim, estamos perdendo. E aí, nessa calçada, nessa rua, dentro desse bairro, a gente tem também as praças, né, que são lugares bem especiais. Hoje a gente tem vem trazendo novas perspectivas, né, arquitetônicas, culturais também e relacionais com essas praças. Mas é algo também um espaço muito importante, né? As praças ainda, principalmente em cidades de interior, são muito valorizadas, bem cuidadas. Em algumas não, né? A gente vê que tem mudado. Em Natal a gente tem passado algumas transformações também relacionadas às praças. E aí a gente também tem esses espaços públicos que acontecem isso, né? Essa degradação, essa desvalorização, né? E como você colocou, né? O Horto já foi um local de lixo e a gente ainda vê muitos locais assim na nossa cidade, vou focando em Natal, mas não é só em Natal. Essa realidade de locais, espaços nas nossas cidades, nos nossos bairros, que acontecem essa questão dessa desvalorização, dessa degradação, né? E é uma degradação ambiental, uma degradação social, né? Porque se perde esse lugar, e também econômica, né? Então são coisas que a gente pode estar falando. Mas eu começaria aí nessas linhas, e muito importante, essa transformação, essa decisão coletiva, realmente, Agnes, você lembrou bem, colocou bem, faltou essa palavra coletiva, que também lembra outros aspectos, né? Cidadania, exercício, né, da cidadania, fazer juntos, e tem toda a diferença, né? Então, celebrando esse horto, celebrando essa primavera, a gente tem esse espaço dentro desse contexto, né, de cidade, e uma cidade ali, porque também ali era a fronteira, né? É impressionante. E tem essa coisa de proximidade, né, Luísa, que você falou, que me preocupa muito. Eu tenho uma memória afetiva, eu não cresci em Natal, mas eu vinha a Natal ao longo da minha infância toda, pelo menos 2 vezes por ano. E eu morava no Rio de Janeiro, então, para mim, os espaços públicos, teoricamente, já estavam perdidos, entre aspas, né? Existia uma descredibilidade dos espaços, apesar de existirem vários espaços muito preciosos e ainda muito bem cuidados no Rio. Mas aqui em Natal, eu lembro muito claramente da delícia que era sentar nas calçadas, em frente à casa de Candelária, que a minha avó morava, que era onde a gente ficava. Isso, para mim, era uma coisa assim, uau! Que liberdade, que delícia de poder chamar o vizinho e ficar ali. E se perdia horas, a gente, quer dizer, se investia horas só naquela calçada. Então, a memória afetiva que hoje eu ainda vejo
em alguns bairros, quando eu circulo, mas não muitos. E vejo também no interior, mas vejo com muita força nas cidades, né? E são os espaços mais próximos da gente, né? Quando a gente fala em espaços públicos, talvez a calçada seja o imediatamente mais próximo da fronteira entre a nossa casa, o nosso espaço como indivíduos, também coletivos, né? Famílias, mas aquele espaço que passa a ser público logo em seguida, né? Que é uma corresponsabilidade. E que será que né, o impacto cultural também nesse sentido, o impacto social da gente passar a ter medo do outro, sem que a gente sequer tenha a oportunidade de conviver mais com o outro, né? Então a gente adotou aquela vida meio agressiva de entrar num carro, ou entrar num transporte, se fechar ali, o transporte ainda é coletivo, né? Mas cada vez mais degradado, e aí você vai se individualizando a sociedade, né? Quando você perde essa noção do espaço que tem que ser compartilhado, você também perde a noção do cuidar, né? Como é que se explica essa coisa, né? De ainda se ver isso. É muito importante a gente trazer essas belezas, né? A gente tem bons exemplos inspiradores e a gente quer falar isso. E o Horto é um desses locais. E a ideia de trazer esse papo é justamente isso, né? Que as pessoas se coloquem nesses espaços públicos. Quando você vai para um espaço público, você precisa ter uma troca com esse lugar. Então, você precisa ser um cuidador, um guardião desse lugar. Então, essa noção realmente do que é público, do que é privado, a gente precisa realmente discutir cada vez mais. O público, ele pertence a mim. Então, muitas vezes as pessoas têm a visão. Eu vou a uma praça. É responsabilidade da prefeitura deixar a praça toda limpa. Não, ela é responsabilidade também de você que está frequentando aquele lugar. Então, se ele é um espaço público, esse é um espaço do cidadão. E se eu sou esse cidadão, eu preciso exercer essa cidadania. Então, a gente precisa, sim, estar em um espaço público e cuidar dele, trazer a melhor, como se diz, essa melhor interação, né? E espaço público, assim como na natureza também, a gente até pode ampliar isso, assim, né? Tem se falado muito da proteção dos biomas brasileiros, né? Como a Amazônia, a Mata Atlântica, a Caatinga, nosso Cerrado, nosso Pantanal, né? A gente, são os biomas brasileiros que precisam ser cuidados, assim como a nossa calçada, assim como a nossa rua, assim como as nossas praças. Então, a gente traz essa reflexão. E aí, você tem sido esse cidadão, você tem exercido isso, você tem tido também oportunidades. Então, é esse aspecto, né, que a gente até quer trazer assim, hoje. Tem oportunidade, sim. A gente tem visto, né, vários projetos surgindo na nossa cidade que traz essa vivência e experiência de transformação coletiva em espaços públicos, né? Alguns públicos privados também, mas que trazem essa experiência, essa troca, né? Um deles é o Horto, e sábado vai ter celebração. Então, é a hora de exercer isso, de praticar e saber quem tem esse interesse. Outro exemplo é o projeto Arboriza, né, que tem naquele espaço ali da universidade, desenvolvendo algo coletivo, né, transformador. E ampliando, né, essa transformação, porque não fica ali só naquele lugar. E aí eu trago um exemplo também relacionado à questão essa questão do lixo, né? Como a gente você colocou esse exemplo do Horto, a cidade de Natal, tem muitos desses locais de descartes irregulares, né? São mais de 700. E eles são monitorados, e muitas vezes eles são limpos, mas, infelizmente, o lixo retorna para esses locais. É desafiador, não é fácil. Não é fácil por vários aspectos, né? Mas a gente vê, sim, que existem cidadãos interessados em transformar ali esses locais. Eu vou citar um ali em Santos Reis, bem conhecido, na lateral de uma escola, que
teve uma mobilização e aquele lugar ficou renovado, transformado, e o pessoal foi uma mobilização antes da pandemia, foi realizada ali, e esse local ainda segue bem cuidado. E é difícil manter também, né? Eu acho que você pode trazer um pouquinho aí desse histórico do Horto, né? De manter esse local ativo. E é aquela coisa, né? Essa coisa importante que você falou, as pessoas, a gente tem essa cultura de esperar que alguém resolva, de achar que a gente não tem uma responsabilidade sobre aquele espaço. E aí é arriscado dizer, mas eu tenho essa crença de que é muito porque a gente foi, de fato, afastado desse espaço, foi se afastando desse espaço, sendo afastado, esperando que alguém resolvesse. E assim, a gente tem mais de 800 mil pessoas morando nessa região, né, cidade, mais de 1 milhão na região metropolitana, e se cada um for esperar alguém fazer, é importante lembrar que é parte da nossa responsabilidade. Ah, mas Agnes, a gente tem responsabilidade demais. Gente, é tão incrível quando a gente consegue descobrir a potência de um coletivo. Então, o Horto, ele para mim é um exemplo de que é possível, se cada um pensar um pouco como colaborar e todo mundo junto for fazendo aquilo que dá, né? Porque é isso também. A gente não ocupa a praça em frente à nossa casa, a gente não toma a iniciativa de ocupar, sobre a alegação de que ninguém mais ocupa e que tá sujo, e que aí, pelo fato dele estar sujo, eu vou sujar também. Aí tem a dificuldade da prefeitura de gerenciar tudo, ou seja, existe uma corresponsabilidade cidadã que é de todos, quer dizer, de todo cidadão, seja ele empresa, representado CNPJ, seja ele sociedade civil organizada, seja ele indivíduo, seja ele governo, né? A empresa pública. Então, até o ato de ligar para denunciar locais de despejo de lixo é uma iniciativa que precisa ser tomada e, coletivamente, busca das soluções. Quer dizer, apontar problema é, de certa forma, um hábito também, mas participar da solução é uma dificuldade. Um caso muito similar da questão da calçada foi um indivíduo amigo meu, que não está aqui hoje, mas eu vou citá-lo, Arthur, que adquiriu um terreno em Felipe Camarão, começou a se comunicar com a comunidade, porque na frente daquele terreno era um lixão da comunidade, né? A comunidade já tinha aquele ato de depositar. Ele foi se comunicando com cada um dos entes que ele foi conhecendo, não só os vizinhos, mas o pessoal do posto de saúde mais próximo. Se eu não me engano, também tem a Fundação Banco do Brasil, Bradesco, ali perto. E aí, o que aconteceu? Ele conseguiu, sem precisar, quer dizer, acionando uma solicitação com a empresa de limpeza pública e também contato com os vizinhos, ele mobilizou um mutirão para fazer a limpeza da calçada e fazer o plantio. Mas quando ele se deu conta, só a partir das conversas, ele já conseguiu sensibilizar o coletivo de que tinha alguém preocupado com aquele espaço. Então, ele deixou aquela parte verde em frente à casa dele, mais um pouco além da casa dele. Quer dizer, a gente está falando de uma iniciativa de agora. O Horto é de 1991. A Luísa trouxe o caso do pessoal lá de Santos Reis. E tem também, Luísa, fala um pouquinho do Tchau Lixão da minha rua, que eu vi acontecer lá em Mãe Luísa. E era uma esquina que eu tenho por memória de sempre passar, sempre tinha um depósito de lixo. Pode ser que continue eventualmente depositando lixo em determinados espaços, mas tem essa ocupação, né? Foi uma ação coletiva. Sim, esse exemplo também que eu queria compartilhar. A gente realizou uma gincana, Tchau Lixão na minha rua, e dentro da gincana a gente perguntou, né, qual seria um local para limpar, e assim, esse local foi escolhido, teve a participação de pessoas de todas as idades, criança, idosos. Ali em Mãe Luísa também realmente é isso. Às vezes tem questões desafiadoras, né, técnicas. Por exemplo, nem todas as ruas o caminhão de lixo vai conseguir fazer essa coleta do lixo. Então, em alguns lugares, a coleta vai porta a porta e precisa de um local para se colocar. E muitas vezes era colocado ali. Então, naquela esquina melhorou muito, foram retirados 2 caminhões, né? Quase 8 toneladas de lixo mesmo, e feito um plantio, as árvores já estão crescendo, fez
E aí essa iniciativa já tem 6 meses, e o local também segue, né? Claro que em algumas exceções, a lista é colocada ali, mas não tem se acumulado, e o lugar está sendo preservado e cuidado pelos moradores ali. Então, realmente o exercício da cidadania, de cuidar, a gente tem que retomar isso. Quando a gente cuida do que está na rua, nesse espaço público, a gente está cuidando da gente, a gente está cuidando desse meio ambiente, né? A gente tem falado muito, a gente tem visto, né, que é preciso retomar esse cuidado, né, por várias questões. Então, você vai utilizar estratégias, né? O Horto Pitbull tem realizado diversas estratégias. O Tchau Lixão da Minha Rua foi uma estratégia para pensar a questão dos resíduos sólidos e desse espaço também, né? Tem também aqueles espaços culturais, né? Aquelas iniciativas que ocupam temporariamente um espaço público para voltar a valorizar aquela comunidade naquele entorno da praça, como é o caso do Ecopraça, né, Luísa? Fala um pouquinho pra gente, que você conhece um pouquinho mais. Sim, eu ia até citar. Ixi, agora. Os objetivos do desenvolvimento sustentável. Acho que a gente precisa falar um pouquinho. Verdade. E eu vou ficar sem voz. Mas eu quero citar aqui, principalmente, o 11. Cidades e comunidades sustentáveis. Dá para ver aí? Dá para ver. É porque aparece a tela invertida, né? Mas dá para ver. E aí, para quem não sabe, né? Que a Luísa está falando dos 17 objetivos da Agenda 2030, né? Que 2030, 2030 daqui a pouco. E entre eles tem o das cidades sustentáveis. E assim, a Agenda 2030, como todos os planos de previsão de sustentabilidade, gente, é o seguinte, não vai cair solução mágica do céu. Vai precisar que todos os agentes que estão envolvidos, todos os agentes, nós, todo mundo que vive sobre o planeta Terra, que tem algum tipo de vivência que possa contribuir, seja individual ou coletivamente, vai poder participar e deve participar, porque a ideia é que somente uma ação coletiva, conjunta, de muitas pessoas e de todos os países, consegue diminuir, reduzir ou desacelerar ou ainda melhorar a convivência com o que a gente está passando e todo mundo aqui já está vendo, que são as emergências climáticas. Então, essa coisa do a gente vê um terreno em que deixou... É uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade compartilhada. Acho que essa palavra vem muito importante. Você é o cidadão, a sociedade civil, é também os governos e é também as empresas. A gente, às vezes, esquece um pouquinho desse lado empresarial, mas a gente, como cidadão, a gente precisa repensar, né? Até isso, né? Será que a empresa que eu faço as minhas compras, que eu consumo, adquiro, ela está pensando também nesses espaços públicos? As empresas, ela têm as responsabilidades, né? E muitas vezes foca muito nessa questão econômica. Mas aqui também, nos nossos ODS, que aparece ao contrário, né? Aqui é ao contrário. Tem também o 12, é o consumo e produção responsáveis. A gente precisa realmente estar vendo como consumidor, além de cidadão, né, somos também consumidores. E eu acho que essa questão do espaço público, ele vem um pouco desse aspecto. A gente, nesse espaço público, a gente é cliente, consumidor, ou a gente é esse cidadão, né, que exerce, que vai cuidar desse local. Então, cuidar é isso, né, é também exigir desse governo, dos locais, né, dos órgãos responsáveis, e também exigir das empresas também, né, ao redor, as parcerias, esse tipo de ação e atitude. Então, essa palavrinha também chega junto, responsabilidade compartilhada. E entra uma coisa de responsabilidade muito importante que você falou, Luísa, que é assim, a exigência das coisas é uma proatividade, a exigência. Por quê, gente? Porque o poder público é de todos. Quando a gente elege um prefeito, a gente não está elegendo o prefeito fulano de tal. A gente está vivenciando um administrador
dos nossos recursos, dos nossos impostos. Então, na hora em que a gente espera que alguém vá administrar a gestão pública, a gente tem que fazer o nosso papel de acompanhar e de perceber como que esse recurso está sendo usado. E quando a gente tem o nosso poder de compra, né, a gente tem o poder de escolha, e até na hora de escolher, eu vou preferir escolher uma empresa que vai usar ou vai ter recursos vindos de impostos como desconto para as ações que ela tem feito. Luísa travou ou está voltando aqui. Tá. Para mim, apareceu travado. Porque aí quando... Mas já está sob controle. Então, quando você toma a atitude de escolha, quando eu escolho um supermercado, quando eu escolho uma empresa, e aí eu me preocupo em saber, tá, onde é que está indo, qual é a responsabilidade que essa empresa tem, e se ela está recebendo alguma isenção de impostos, para onde esses impostos estão indo, né? Então, assim, eu quero fazer parte, eu não tenho tempo, eu não tenho como acompanhar a Câmara de Vereadores, eu não tenho como estar na Câmara dos Deputados, ok, mas eu tenho como saber qual é a responsabilidade socioambiental daquela empresa. Existe uma lei municipal que isenta impostos para empresas que cuidam de canteiros, é um dos exemplos, né, que são espaços públicos. Sim. E eu quero saber se aquela empresa está fazendo uso daquele recurso que ela está colocando ali para preservar aquelas árvores, ou se ela está derrubando para fazer canteirinho com de grama, por exemplo. Né? Então, tem coisas que, assim, às vezes a gente se sente impotente e se culpabiliza por não conseguir acompanhar todos os movimentos, por não conseguir contribuir, porque não consegue isso, mas consegue fiscalizar, consegue perceber se a embalagem que você compra é ou não reciclável, se aquela empresa que você investe para roupa ou maquiagem, ou seja lá o que for, se ela tem algum nível de responsabilidade. Você tem esse poder quando você faz a compra. Isso é para sentir uma das coisas. Então, se você mora em casa, se você mora em apartamento, porque você mora em prédio, qual é a responsabilidade que seu condomínio tem tido com os resíduos? Você se preocupa com isso quando você coloca o seu lixo para fora de casa? Está tendo coleta? E aí eu posso trazer um ponto agora, mais importante. A gente fala muito dessa parte do afeto, né? Porque o espaço público a gente tem que ocupar. Então, acho que principalmente o recado é esse. Vamos ocupar, vamos estar nas praças, nas ruas, nos projetos. Tá sem som, pessoal? Tá. Para mim tá ok. Para você está... Maria Margarida falou aqui que estava... Não. Para mim tá ok. E alguém comentou aqui. Então, a gente alguém comentou. Tem bons exemplos aqui, e vamos ocupar, vamos celebrar. O Horto Pitbull está em celebração, está em primavera. O RN Lixo Zero faz um convite para você realizar alguma ação, cadastrar alguma ação na semana RN Lixo Zero, que vai acontecer de 20 a 29 de outubro, agora, está pertinho. Então, que tal você pensar? Esse é o nosso desafio. Que tal pensar algo que pode ser até seu, individual, mas você vai convidar outras pessoas e a gente vai ajudar, né, como coletivo RN José, nessa divulgação. Então, o nosso convite afetivo de exercício de cidadania é esse. Pense uma ação para a sua rua, para a sua calçada, assim como teve esse exemplo de Felipe Camarão, esse exemplo de Mãe Luísa, esse exemplo de Santos Reis. Pense na sua rua, pense na sua calçada, numa praça perto. Que tal convidar os moradores, né? Fala com a gente do RN Zero e a gente tem vários, a gente vai articular com outros projetos, por exemplo, Arboriza, quem sabe fazer um plantio aí. Então vem com a gente aí na semana RN Zero, de 20 a 29 de outubro, que também traz essa reflexão de pensar, né? Cidades mais sustentáveis, cidades mais bem cuidadas, e feito de forma coletiva. A gente vem com muitas reflexões, assim, mas é para ficar esse gostinho, né? Eu até, assim, traria um túnel do tempo agora. E aí, que tal? Topa fazer um túnel do tempo? A Agnes já trouxe algumas referências delas, mas e você? Qual é esse afetivo de espaço público que você tem? Fecha aí seu olho,
Eu nem tô com meu sininho aqui para dar um, fazer um sininho, mas qual é essa memória mais antiga que você tem desse espaço público? Que você estava com outras pessoas, que você se sentia bem, que você se sentia pertencente a esse lugar, né? Quando eu falei de calçada, eu lembrei justamente disso, né? Porque eu tenho essas memórias da minha infância, de estar na calçada, e aí às vezes também ali dentro do prédio, né? Se reunia também as pessoas mais velhas, e você tinha essa relação com diversas gerações. E para vocês, quem puder estar compartilhando aí, quem está ouvindo, ó, já vi que o som está normal, eu estou conseguindo ler. Então, qual foi esse espaço público que está na sua memória e que hoje a gente vê muito, infelizmente, né? O fator principal é a questão da violência. Isso aí a gente realmente precisa de muita união, muitas estratégias, mas a gente pode fazer muita coisa ainda assim. Então, acho que esse papo quer trazer essa memória que você já teve, né? E que a gente também possa trazer, como se dizer, compartilhar com essa geração que está aí também, né? Que a gente possa cuidar desses lugares e levar essas crianças, esses adolescentes para esse espaço. Eu tenho uma atividade também, né, nessa trajetória, a IAGS, que a gente tem, né? Você também participou de várias. São as hortas comunitárias também. E eu fico muito feliz, né, quando as crianças vão participar, os adolescentes, né, e inclusive a gente tem uma horta que a gente teve atuando ali em Ponta Negra, a Horta do Caminho, que segue ativa. Eu estava lá no sábado e apareceu uma família com seus filhos, adolescentes, e levou um colega. Olha, temos um comentário. Antigamente tomava muito banho no rio Pitbull. Olha aí, Rua, era bom demais, né? E aí essa família foi e levou um outro adolescente. A mãe dele não estava. Aí, quando foi esse ano, 2 anos depois, essa mãe desse adolescente que estava lá me escreve: olha, faz 2 anos que meu filho esteve com você numa horta lá em Ponta Negra. E eu estou muito querendo fazer uma horta num lar de idosos. Olha essas conexões, né? 2 anos depois, né? Ou seja, marcou esse filho, adolescente dela, passar um sábado lá fazendo plantio, entendendo, né, como é que é esse desenvolver dessa horta, né? E aí agora a gente está nessa frente, aí, inclusive quem quiser ajudar, viu, gente? Vai ser a realização de uma horta. Esse caso não é um espaço público, mas ele é um espaço coletivo, né? Porque é um lar de idosos, né? Recebe idosos em diversas situações ali, então vai ser muito importante essa iniciativa e fica o convite aí, quem tiver interesse pode fazer o contato aí pelo RNX0, ou seja, as histórias dos espaços públicos, quando elas vão sendo construídas, marcam muito, né? Dá trabalho, a gente sabe, né? Quem convive, né, no Horto Pitbull, quem convive nas hortas, no RNX0, no Arboriza, sabe que sim dá trabalho, é suor, né? É suor. Mas é esse suor que renova a energia, renova o bem-estar pessoal e você também está contribuindo para esse bem-estar coletivo. Acredite, precisamos muitíssimo mudar essa qualidade de vida coletiva. Não adianta você alcançar, né, vários aspectos positivos, econômicos, financeiros para você e a sociedade não. Por isso que a gente, né, sempre está lembrando aqui dos objetivos, porque ele traz essa responsabilidade compartilhada e em vários aspectos, né, que seja bom para mim, que seja bom para todos, né. Acho que é isso um pouquinho. Ó, temos aqui, ó, cine itinerante, espaços públicos e iniciativas sustentáveis, né. E acho que essa palavra, né, cidadania, transformação coletiva. Você, quando vai para um lugar, você quer ser esse cidadão que cuida desse lugar, ou você quer ser apenas um cliente, consumidor, que vai lá, só usufrui e não interage, não melhora aquele lugar, né? Então,
são coisas aí para pensar e colocar em prática. Pois é, Vamos colocar em Luiz, eu prática. resgatei aqui um comentário que o Kleber fez anteriormente, trouxe lá de cima, que ele disse assim, infelizmente na nossa cidade tem muitos espaços perdidos, que poderiam estar sendo usados para incentivar a cultura. Então, Kleber, para todo mundo aqui, é esse convite que a Luísa está fazendo, assim, que tipo de cidadão nós somos no nosso dia a dia, quais espaços públicos a gente tem frequentado e que a gente tenha a oportunidade de cuidar, porque é isso, assim, tudo tem relação, tem a ver com pessoas, né? Nosso relacionamento entre as pessoas e o espaço que a gente compartilha. Eu vejo muito ali na Cidade Satélite praças que foram revitalizadas, né? Que tomou-se a iniciativa de se revitalizar e que a comunidade ocupou em seguida, ou seja, as pessoas caminham, né? Circulam, aí vem a secretaria que toma conta da mobilidade urbana e faz uma pracinha que as pessoas circulam. As coisas passam a acontecer a partir desse movimento, ok, mas elas também passam a acontecer a partir de movimentos coletivos. A gente tem também o caso da agrofloresta do Pitimbu, que é um espaço que quem quiser ir conhecer presencialmente, a gente vai, ele é parte do festival, está na programação de 9 a meio-dia, no domingo, dia 8, e lá existe um exemplo de mobilização de pessoas vizinhas à praça, que estão plantando, então é uma espécie de horta comunitária, Luísa, e aberta e pública. Cada um leva um pouquinho de água ou uma semente, ou contribui no manejo, e as pessoas vão se... É claro que sempre tem um movimento, aí vale compartilhar, que ele é um pouco mais lento, é a dificuldade de você tirar o receio que as pessoas têm de voltar a compartilhar espaços públicos, mas ele precisa sair de um ponto. Aí o segundo ponto que eu queria lembrar, eu tive a oportunidade de estar com crianças no final de semana passado, retrasado, em que estávamos numa festa de aniversário, 6 crianças que variavam de idade de 4 a 12 anos. As 6, cada uma com um celular ou um tablet na mão. Quando eu me irritei, peguei e falei assim, gente, eu tô querendo levar vocês para fazer uma experiência incrível, mas vocês vão largar o celular e o tablet. Vocês topam? Imediatamente eles não pensaram 2 vezes. A gente vai fazer o quê? Eu falei, a gente vai passar a gente vai passear aqui na Praça da Frente. Tinha uma pracinha ali na frente. Estou tentando lembrar o bairro na Zona Norte, pertinho do Nordestão. E aí ali as crianças ficaram. Aí eu falei, pronto, o que eu arrumei agora que eu vou fazer? Catar semente para a gente plantar. Tinha lá um monte de buganvília com as vagenzinhas, já estavam secas, era só abrir. E aí eu falei, cada um de vocês vai pegar uma semente e vai plantar. E todo mundo, nunca plantei! E aí a gente, em 15 minutos, eles começaram a interagir, já tinha esquecido o sapato, já tinha esquecido o celular, já ficaram ali por mais ou menos uns 45 minutos. Aí eu tive que contar com a ajuda do meu parceiro, o Juan Pablo, meu querido, e aí sobrinhos deles e mais um monte de criança que estava na festa. Então, assim, a gente às vezes também subestima o poder que a juventude e a criança têm de se interessar por ocupar esses espaços. A gente não pode partir do princípio de que vai dar errado, a gente tem que partir do princípio que vai dar certo, e à medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai administrar. Mas a gente tem que voltar a acreditar que a gente é capaz de conviver nesses espaços e que esses espaços são parte da gente, né, Luísa? Sim, pode até dar errado também, não tem problema, né? Acho que às vezes essa coisa do certo, do perfeição, é muito essa visão do consumidor, né? Do cliente. Aí o cliente ele quer que tudo dê certo, ele quer que. Mas o cidadão não, o cidadão faz parte, algumas coisas vão dar erradas mesmo. Essa relação, essa experiência que você contou, né? É muito bonita por isso, porque é acreditar mesmo, é fazer acontecer. E a gente tem, né? Eu lembro assim de 2 grupos, que é os escoteiros, né? Que são bem conhecidos, e os desbravadores também, que interagem bastante e resgatam essa relação com a natureza, né? E quando a gente vê, por exemplo, hortas, né? Horta também, né? É uma experiência que muitas vezes ali vai dar errado no comecinho, e você vai aprendendo, né? E a gente tem sim, eu acho que acreditar e divulgar essas iniciativas e ter coragem de ir junto, chama alguém, chama um amigo, leva os pais, leva as crianças, levem também as pessoas mais velhas, né? É importante, eu trouxe essa lembrança da calçada, né? Da cadeira de balanço, e a gente tem que resgatar isso sim, até esse pequeno detalhe, né? Sentar, balançar a cadeira e conversar.
Às vezes você pode até fazer isso também no espaço mais privado, mas precisamos de mais diálogo, mais conversas com interação e pensar, sim, em espaços públicos, como queremos, né? Como queremos e, mais uma vez, vamos colocar em prática. E aí a gente tem esse convite, celebração World Pitbull e Semana RN0, de 20 a 29 de outubro. Faça sua inscrição, pense, a gente já tem 14 cidades inscritas, 15. Luísa, E queremos que várias cidades realizem algo. Pensem em algo e coloquem em prática. explica Bem, um pouquinho. finalizando aqui a minha parte. Explica só um pouquinho. O que foi? Explica só um pouquinho. A Semana Lixo Zero vai acontecer de 20 a 29, e aí quem quiser participar não precisa ser administrador de cidade, gente. Qualquer iniciativa individual ou coletiva. Indo lá, explica, tem que ir lá no Instagram do RN Lixo Zero, não é isso? Sim. Primeiro pedido aí é para seguir aí o RN0, né? Eu estou aqui representando. E a gente realiza essa semana na ideia de que você pense em alguma atividade prática em algum local. E aí a gente destaca essa questão da cidade por ser coletivo a nível estadual. Mas pode ser qualquer proponente. A gente tem proponentes escolas, temos proponentes do governo, né, como prefeituras e secretarias, temos proponentes da iniciativa privada, né, como shoppings, indústrias, empresas, comércios. Então, todo mundo pode participar, é isso que a gente fala, né? Se você quiser pensar na sua rua, na sua calçada, tá valendo, será bem-vindo. Você pode até pensar também na sua casa. A gente destaca muito a questão do descarte correto desses resíduos sólidos, o descarte correto do óleo usado, é um exemplo muito bom, o descarte correto dos eletroeletrônicos, o descarte correto dos recicláveis, né, como metal, plásticos e papelão. Então, é uma série de atividades que você pode estar realizando e somando e aí com a gente na terceira semana RN0. Vai lá, tem um link de inscrição. Tá bem facinho esse ano, né? Tá bem fácil, bem explicativo. Faz seu cadastro, vem com a gente. Massa. Luísa, obrigada pela tua participação. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui. Repetindo que essa é a segunda live. Amanhã, 9 da manhã, aí amanhã às 19 horas a gente também tem. E até o dia 6, sexta-feira. Quem quiser estar com a gente presencialmente, dia 7, sábado, a gente vai ter o Festival da Primavera em loco, no Horto, das 9 da manhã às 20 horas. A gente vai ter várias programações acontecendo. E no domingo, como eu falei aqui, a gente vai estar no espaço público, mostrando o poder que tem a transformação coletiva, aqui assim como acontece com vários exemplos que a Luísa citou, participando desse momento aí de atividades. E vamos deixar a Luísa descansar, porque ela está se recuperando. Também adoro, gente. Eu estou saindo de uma crise. Da queda. Mas estou muito feliz e sábado estou lá. Olha, vai ter muita coisa coletiva. Sábado estou lá. Outubro tem horta, lá no lado dos idosos, quem quiser chegar. Vai ter muita atividade no UFRN, coletiva também, da Semana RN0. Vem com a gente. Inclusive com visitações técnicas de espaços importantes também que você precisa conhecer. Então tem muita coisa. Vem, vamos somar. E aqui, pena que aparece o contrário, né, gente? A gente tá empolgada, mostra as coisinhas. Ó, tem um livro também, ó, Cidades de Zero, quem tiver interesse. E é isso, cidade é nosso espaço. A gente tem que cuidar do nosso espaço, seja ele nossa casa, nosso bairro, principalmente nossas cidades. A gente tem que lembrar que as cidades são espaços públicos, coletivos, e que a gente tem que ter orgulho de fazer parte delas e fazer e agir, botar a mão na massa. Gente, dá trabalho, tudo dá trabalho. Levantar da cama dá trabalho. Dá trabalho. Vai dar muita risada também. A gente tenha trabalho, pelo menos, para fazer o mundo melhor de forma coletiva. Gratidão, Luísa. Pessoal, vai ficar gravado aqui a live. Obrigada, amiga. Obrigada pelo convite. E é isso.
com essa voz. Foi massa, deu certo. Mas tudo junto. Alegria, alegria. Cheiro grande para todos aí, Até a gente. Vamos aí, vamos próxima, somar. pessoal. Cidadãos. Isso aí.